Pedro, no caso, agora o diretor, pode jogar na tela a obra de arte, né? O Canva, né? Que aí é o seguinte, a gente tem algumas informações do Power BI resumidas num quadro, tá? Que vão desde a pontuação atual das equipes, daí a gente vai dar destaque aí para os 7 primeiros colocados, as campanhas semelhantes de G4 e G6, a projeção ajustada e a distribuição dos jogos dentro e fora, né? Então, a gente poupa um pouquinho de buscas, né, Pedrão? E já temos algumas coisas aí Maravilha. Trazidas no primeiro recorte, tá? A gente estava falando do Flamengo. O Flamengo que ficou com 41 pontos ao ser goleado pelo Botafogo e era o único resultado que tiraria do Fortaleza a liderança. Mas eu escrevi num grupo, o Cássio estava na mesma linha também, de que a longo prazo pode ter sido interessante. Pode, mas deixar o Flamengo 4 pontos atrás, né, Cássio? Isso, eu continuo com essa linha, mas de lá para cá, o número de desfalques do Flamengo está tão acentuado que eu fiquei com a certeza abalada, Fred. Eu acho que o Fortaleza é mais time hoje do que o Botafogo. Embora eu tenha dito isso antes do Botafogo e Flamengo. Eu acho que o Botafogo fez uma ótima partida contra o Flamengo. Tá? Ótima partida com o Palmeiras e ótima partida com o Flamengo. Mas contra o Flamengo, assim... O Flamengo, contra o Palmeiras até era um nível mais difícil da titular, contra o Flamengo estava alguns jogadores poupados, mas assim, o Botafogo realmente dominou o Flamengo do início ao fim. Com aquele gol do Bruno Henrique, mas assim, não tirou o time do trilho em nenhum momento. Mas não é essa atuação que vai fazer toda a regularidade que Fortaleza teve para dizer, ó, que isso não vale mais. Então, assim, eu acho que uma corrida entre Fortaleza e Botafogo, para o Fortaleza, eu acho que é melhor do que a corrida com o Flamengo. Só que quando a gente teve esse ponto, Fred, o Flamengo não estava tão esfacelado assim, não, tá? Assim, tá perdendo gente demais já. Assim, tá perdendo gente demais para... Quais são as previsões de volta dessa turma? Cebolinha e 2 jogadores não voltam mais em 24. Cebolinha e Vinha não voltam mais. Pedro vai ficar 1 mês fora. Gabigol talvez fique 15 dias, fique 3 semanas. Quem é mais ainda, meu Deus? Arrascaeta com suspeita de lesão. Isso, que seria... Inclusive, esse final de semana teve até uma pesquisa da Atlas Intel, até que fizeram, além do número de torcida, de qual é o jogador que joga mais bola no Brasil, na visão de todas as torcidas, né? E deu Arrascaeta, por exemplo. E esse jogador pode desfalcar o Flamengo. Então, eu acho que é gente demais. E com o Flamengo tendo 2 outras frentes. Tendo a Libertadores, vai ter dificuldade em La Paz, 3.650 metros, mas tem aquele gol de Léo Pereira aos 47, abrindo 2-0, deu um pouco mais de margem. E tem a Copa do Brasil, ele tirou o Palmeiras e, enfim, faltam 6 jogos. É óbvio que o time vai priorizar uma campanha já na reta final como essa. Então, é um calendário quarta e domingo, até o final do ano, se o time for avançando nessas competições. Não vai ter uma semana de folga, provavelmente. Assim, imagino que não tenha. Até porque tem jogos, o Flamengo ainda tem jogos adiados no brasileiro. Quando eventualmente aparecer uma quarta-feira, ainda vai ter que colocar um jogo adiado do brasileiro para o Flamengo. Então, e se não for assim, cara, isso é crise, viu? E se não for assim, é crise. Se for eliminado, fica a crise do Flamengo pelo tamanho que tem. Então, assim, o elenco ficou muito baqueado. O time está em muitas frentes, então... Uma hora, meu amigo, vai ganhar tudo. Nunca ganhou tudo. Ninguém nunca ganhou tudo. Quem chegou mais perto, curiosamente, foi o próprio Flamengo, foi aquele super Flamengo 2019, que ganhou o Brasileiro e a Libertadores. Assim, não é a coisa mais fácil do mundo ir bem em todas as frentes. Então, ainda que uma corrida polarizada contra o Botafogo, que assim como o Fortaleza está só em uma frente paralela, mas a outra frente é uma obsessão do Botafogo, que é a Libertadores, né? Agora, todos os outros rivais já têm título da Libertadores, só falta o Botafogo. Mas com esse Flamengo baqueado, talvez... Baqueado hoje, né? Enfim, eu não sei se... a minha certeza ficou um pouco dividida. A gente vê aqui também nessa tela, tá? Algo que se desenha muito... que está se materializando de forma muito clara, tá? Que é, obviamente, a volta do Fortaleza a Libertadores, possivelmente já na vaga direta, na fase de grupos, e aí com a pontuação atual do Fortaleza, considerando que ele está perdendo
que ele perderia o jogo para o Inter, o jogo atrasado. Ele tem 100%, né? Times com 45 pontos têm 100% de campanhas de G4, 100% de campanha de G6, tá? E a projeção ajustada do Fortaleza, ela fica um pouquinho abaixo da projeção ajustada do Botafogo. E a razão para isso, Pedro, está justamente nesse dado abaixo, né? O Fortaleza tem um desequilíbrio considerável de todos esses times aí, é o que já queimou mais jogos como mandante, né? E o Fortaleza é um mandante muito forte, ainda que tenha vindo de bons resultados. Na verdade, o que o Fortaleza fez nas últimas 9 rodadas não existe, né? São 8 vitórias e um empate, 92% de aproveitamento, uma coisa insana. Mas isso se justifica muito claramente por isso, né, Pedro? Isso, o Fortaleza até a rodada passada tinha 3 jogos a mais como mandante do que como visitante, né? Até a rodada passada, essa discrepância era bem marcante. Agora são 2 jogos a menos, continua sendo a equipe com a maior discrepância, mas já um pouco menos do que o que a gente tinha até a rodada passada. O Cruzeiro é o que está nesse momento na situação inversa, né? O Cruzeiro tem 2 jogos a mais como visitante. São as duas equipes com a maior diferença entre jogos em casa e jogos fora de casa. E vai aumentar, né? O Fortaleza vai jogar em casa no próximo Exatamente, sábado. Né? Fica 13 O Cruzeiro 10, teve a burrice, podemos dizer assim, de levar o jogo de volta para Cariacica. Não, aquilo ali foi assim. Aquilo ali pode ter sido algo definidor, se não de título, mas de vagas aí. Apesar de que no campeonato. clássico contra o Atlético Mineiro eles jogaram muito mal, também jogando em casa. Mas ali já pode ter, digamos, mas mexido um pouco. O fato de ser um clássico. Mas só um ponto aí também sobre essa questão dos mandos, né? O Fortaleza, por exemplo, de todos, Fred, de todos que estão aí nessa parte de cima, vai ser a única equipe que nas últimas 8 rodadas vai jogar 5 jogos fora e 3 em casa. Então o Fortaleza tem que continuar mantendo esse bom aproveitamento em casa para quando chegar numa reta final, e aí imaginando se for uma briga para título, confirmar um G4, né? Porque vai ter muito jogo fora. Mas assim, embora vai ser adversários que já podem estar rebaixados, como é o caso do Atlético Goianiense, mas muita gente brigando também para a permanência, né? Pode estar ali muitas equipes. Mas de toda forma vai ter Mala Branca, tem aquela coisa toda, né? A gente está aí no São José, na Série C, buscando fora de casa o empate aos 47 do segundo tempo para mostrar que a turma, com um realzinho, a turma joga bola. Mas é o único que vai ter essa coisa de 5 jogos fora e 3 em casa. Vai ter o desbalanço mais a jogos fora. Fred, tem uma pergunta boa de Márcio Renato aqui no chat, que é: a gente tem Botafogo e Palmeiras se enfrentando na Libertadores, né? Quem foi eliminado nesse confronto vai ficar focado só no Campeonato Brasileiro. Hoje, vocês acham que é melhor pro Fortaleza que caia quem? Palmeiras ou Botafogo? Eu acho que é melhor o Botafogo seguir na Libertadores, tá? Eu acho o Botafogo muito perigoso se ele ficar só com essa... Assim, os dois são, né? Na verdade. Mas na dividida, eu acho que o Botafogo hoje oferece mais risco do que o Palmeiras pro Fortaleza. Porque assim, a gente tá falando muito do Flamengo, o elenco que tem, mas o Botafogo também tá colocando uma cavalaria pesada, viu? O Botafogo recentemente agora teve... Tá indo atrás do zagueiro do Santos, né? Jair, que tá se destacando no Santos, é um garoto. Aí tem um lateral, acho que é lateral esquerdo, né, Pacini? O que brigou com o Arthur Jorge tá pra sair. Aí o Botafogo já tá pra trazer um cara do Burnley. Lateral direito. Gastou meio segundo, viu, Pacini, dos seus 3 minutos que você terá direito como líder. É direito, né? Confundi. É direito. Então. Direito, isso. Arthur, então, veja só, o Palmeiras está em terceiro lugar, tá? O Palmeiras, assim, estava numa situação muito pior no ano passado e aquela arrancada final conseguiu ir para o título. Assim, eu acho que o Palmeiras aguenta, viu? O Palmeiras não está tão debilitado como o Flamengo está, não. Abel tira de onde não se tem. Abel assim, mas é porque o futebol do Palmeiras está me passando menos confiança do que o do Botafogo. Pronto, assim, respondendo, eu acho que a pior coisa talvez seja o Palmeiras passar. Porque se o Palmeiras passar, eu acho que o Palmeiras continua sendo um miserável do Brasileirão, mesmo tendo a Libertadores, só a Libertadores, não tem Copa do Brasil, e no caso do Botafogo, o Botafogo só teria o Brasileiro. Então, assim, se o Palmeiras passar,
eu acho que pode ser pior para o Fortaleza nesse aspecto. Eu acho que... Então você concordou, né? Não, então, mas pelo lado do Palmeiras, assim... A curva foi grande, mas concordou, né? Sim, então, mas é porque o Palmeiras também. Eu digo que o Palmeiras, indo pela Libertadores, eu acho que o Palmeiras não perde tanto entre estar e não estar na Libertadores, Fred. Tá entendendo? O Botafogo perde mais. Eu tava até vendo o Mauro Betting. Eles estavam debatendo isso, acho que foi hoje na TNT. E aí ele como torcedor do Palmeiras, ele falou assim: eu acho que o Palmeiras, nesse momento, ele está muito mais preocupado em voltar a ganhar uma Libertadores do que ganhar mais um título de brasileiro. Assim, como se fosse a sede maior tá mais na Libertadores, porque... Mas eu acho que isso vale para todo mundo. Talvez para o Botafogo, menos. Isso. É porque quando o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro, ele era o objetivo dos caras. Não, esse ano é para ganhar o brasileiro. Eu acho que isso se encaixa mais quando o cara é 8º lugar. Quando o cara é 3º lugar, 4 pontos ali, o cara não... Não, eu sei, mas assim, time dentro essa ótica do Mauro Betti, né? Mas eu tô seguindo a ótica dele e jogando para frente, dizendo assim, que pro clube, se o clube chega na reta final, não, mas já que é o Libertadores, o ano tá ganho. Olha, o título tá ali, tá ligado? O que eu acho, assim, eu acho que não tem uma resposta totalmente correta sobre qual é o melhor cair aí das quartas. Eu acho que de qualquer um que cair vai tocar e tem totais condições. E aí, os 2 pontos. O Palmeiras, ele não precisa mais demonstrar que é capaz de, faltando 10 jogos para acabar o campeonato, ganhar 8 jogos, empatar 1 e perder 1. O Palmeiras é essa equipe. Nos últimos anos, é a equipe que mais consegue ter uma grande recuperação na hora. Se você der margem, ele vai lá e vai buscar se permitirem. O Botafogo, por exemplo, já é uma equipe, esse ano, além de ser mais qualificada, me parece uma equipe que está sabendo lidar melhor com tropeços, né? Por exemplo, se fosse o Botafogo do ano passado tomando um 3-0 do Cruzeiro em casa, a gente poderia ver como aconteceu naquele clássico contra o Flamengo do ano passado. Perdeu o primeiro jogo em casa, aí começou a desandar. Desandar. O Botafogo desse ano, não. Eu acho que por mais que seja eliminado na quarta-feira para o Palmeiras, volta, meio que zera tudo. Só que eu acho que a única questão do Botafogo, né, que é assim, esse Botafogo, esse fantasma de sempre fracassar, me parece que esse ano eles não vão passar por isso, mas uma segunda eliminação, que eles caíram na Copa do Brasil, volta de novo aquele fantasminha para o Botafogo dizer assim, e agora? É brasileiro ou nada? Mas eu ainda acho que sente menos, sabia, Minhoca? Eu acho que uma eliminação para o Palmeiras seria mais danosa para o ambiente do clube do que uma do Botafogo. Assim, é o que você falou, é muito verdade. Qualquer uma das equipes aí que forem eliminadas vão se tornar um grande concorrente ali nessa disputa pelo título, porque vai focar 100%. Mas na dividida, eu acho que é mais fácil o Palmeiras caindo na Libertadores ficar... Porque assim, já há uma crise no Palmeiras, tá? Assim, a Abel, a cobrança que tem com relação a ele já é, assim, razoável. Você já vê muita gente no Twitter pressionando, parece que o Palmeiras não vai para canto nenhum, parece que vai ser o primeiro ano que o Palmeiras não vai ganhar nada grande. Você vê muito esse tipo de comentário. Se cai na Libertadores pro Botafogo, eu acho que o cenário fica meio pesadinho, assim. Obviamente que tem potencial em Abel e no elenco do Palmeiras para dar a volta por cima, mas eu acho que o Botafogo entenderia melhor. Eu sinto que até por estar líder na Série A e tal, eu sinto isso, né? Que perderia menos o rumo, eu acho. E o que eu acho o futebol do Botafogo hoje mais confiável, tá? Hoje, o preço de hoje, recorte atual. Falados. Me permite perguntar à turma um palpite de quanto a galera acha, em porcentagem, do título ficar entre Botafogo e Fortaleza. Assim, já vou falando o que eu acho. Para mim é 80%, fica entre os dois. E aí eu já peço para que Pacini seja o primeiro a responder. E junto com isso, Pacini, de forma muito sincera eu peço, você considera o Fortaleza ser o maior adversário ao título nesse momento? Então, eu ia te perguntar justamente isso. Será que eu entrar aqui como um personagem? Oi? É só pergunta hoje? Responde, pô. Não, então, eu ia perguntar, se é pra entrar como um personagem ou se é pra entrar aqui falando sério? Não, eu quero a resposta mais sincera pro torcedor do Botafogo. Tá. Sentimento de torcedor. Sentimento de... Vocês se falam. Acabou o jogo. Você estava no Maracanã, no Engenhão, você acabou no jogo. Você olha a tabela. Você para lanchar, depois vai tomar cerveja, vocês conversam. Tá. Então eu vou dar a resposta da grupos de WhatsApp, torcedores conversam. Com quem o Botafogo se preocupa? A preocupação com Fortaleza na torcida do Botafogo hoje é 5%.
para não dizer 0. A preocupação é com Flamengo e Palmeiras. E isso é bem evidente. E assim, esse ano, ninguém é otário também, então a galera ainda, tipo assim, tá naquela, ó, tem nada ganho, tá na frente, mas tudo pode acontecer. Botafogo domingo contra o Bahia, por exemplo, já vai cheio de desfalque. Então, assim, nada impede do Fortaleza passar, do Palmeiras chegar perto, do Flamengo chegar perto. Então, existe ainda... existe zero oba-oba. Existe ainda aquela parada de, ó, calma, jogo a jogo, vamos lá, vamos ver o que vai ser. Mas preocupação específica com Fortaleza, eu vou te dizer 5%, porque pode ter um ou outro. Mas, na visão geral, eu diria que é 0. Acho que a galera acha o Fortaleza... vê o Fortaleza hoje como via o Bahia. Algumas rodadas atrás. Um time que tá ali, tá bem, fazendo uma campanha super bacana, mas não vai ter força para chegar lá na frente. Mas o momento não é mais sólido do que o do próprio Botafogo, não? Olha, Fred, eu acho que cabe essa análise, até porque o Bahia, por exemplo, era no começo do campeonato. Fortaleza agora está mais da metade do campeonato e tá ali. 8 vitórias e um empate em 9 jogos, pô. Pois é. Mas assim, não sei, eu fico com a impressão de que as pessoas ainda não estão dando a moral do... o Fortaleza tá ali. Então, tipo, vendo o Fortaleza como um estranho no ninho. Fortaleza teve uma sequência boa e chegou ali. Eu tô falando, não a minha visão, a visão da... Sim, esse aqui é que eu perguntei. Grupo de WhatsApp, conversa, dessa forma. O sentimento do torcedor. É aquela de... E até o seu, porque, por exemplo, eu acho natural que o Palmeiras... Vamos supor, o Botafogo elimina o Palmeiras na Libertadores. Completa o serviço. O Palmeiras vira um Tasmania na Série A. Sim. Né? Ele vem para o all-in total na Série A. Né? E vira um perseguidor muito forte do Botafogo. Né? E o Flamengo também pode cair na Libertadores agora. O Isso, Flamengo claro. Aquele golzinho no final ajudou consideravelmente. Né? Se não sai aquele gol, corria muito risco. Mas o Flamengo ainda tem Copa do Brasil, né? Porque assim, o Palmeiras não tem mais nada. Tem mais nada. Mas quem perder de Palmeiras e Botafogo é só Série A, né? Eu ia falar até para o paciente, assim, por mais que o discurso seja vamos com calma, vamos na cautela, e isso muito por conta do que aconteceu no ano passado, eu não tenho dúvida se o Botafogo eliminar o Palmeiras na quarta-feira, eu acho que no aspecto geral vão falar muito. O Botafogo, de fato, é a equipe esse ano que vai ganhar título. Porque você, numa semana, eliminar o Palmeiras, você meter uma goleada num clássico contra o Flamengo, não tem como você não ser atribuído como o principal time do momento. Assim como tá aí, o Botafogo esse ano tem elenco, tem qualidade e mostrou contra 2 adversários diretíssimos que é capaz de ser o grande campeão dessa temporada. Eu acho que esse status, eu acho que ele vai acabar ganhando, eliminando o Palmeiras na quarta-feira. Se cair na quarta-feira, vai ainda parar a dúvida. Será que o Botafogo vai conseguir de novo deixar escapar uma possibilidade de título? Né? Porque Minhoca, é a grande confiança. Existe uma possibilidade razoável do Botafogo ser eliminado quarta e tropeçar pro Bahia no domingo. Vou repetir, o Botafogo vai com muito desfalque domingo. O Botafogo tem 3 jogadores... Sem que isso tire o time na corrida das cabeceiras para ser campeão brasileiro, assim, mas seria uma semana turbulenta e é uma possibilidade não desprezível, de fato. Exatamente. Pode conturbar o ambiente com certeza. Porque uma eliminação na quarta... É mais fácil perder do Bahia do que do Palmeiras, inclusive, no atual desenho. Oi? Fred, que é isso, pô. Veja só, desfalcado como vai. Perder que tu fala, desculpa, perder é ser eliminado, tá falando naturalmente. Sim, desfalcado como vai. Não, é porque perder pode perder e se classificar, mas tá desgastado como vai. O Bahia sem jogar, o Bahia sem jogar. Olha, o Palmeiras o histórico foi lutou mesmo com o desfalque, lutou contra o São Paulo. Contra o Flamengo, amassou o Flamengo na volta. Assim, o Bahia acabou de eliminar o Botafogo da Copa do Brasil, pô. O Botafogo completo. Fred, eu sei, acho que todo mundo sabe, mas assim, é só para dizer assim, que o outro, eu tô falando do outro lado, que acho que todo mundo sabe também, que assim, o Palmeiras não tá sem jogar bola, não. Assim, eu sei que não está, eu só tô dizendo isso, assim, porque veja só,
É porque se o Botafogo vai. Eu não tenho essa convicção. Não sei se o Botafogo se vai. O Botafogo Bahia vai. É tão mais fácil de acontecer do que perder do Palmeiras. Primeiro, eu não falei tão mais fácil. Mas pareceu. Não, eu só falei mais fácil. Vamos tratar o que eu falo. Não acho que seja. Não sei, não, velho. Então... Aliás, uma pergunta: o Bahia vai colocar. Assim, não vou dizer força máxima, Pedro, mas é capaz de dar uma segurada no time. Na outra quarta já é Copa do Brasil, né? É porque, assim, a depender do sorteio de amanhã, ele pode pensar em Rogério segurar alguns jogadores. O que é curioso, é porque o Botafogo é que vai folgar na outra quarta-feira. Ele joga. E é difícil fazer esse prognóstico, Minhoca, porque a gente não sabe nem, primeiro, quem vai ser o adversário, segundo, principalmente, se o jogo vai ser em Salvador, se vai ser fora. Eu acho que são muitas variáveis para a gente conseguir ter uma noção do grau do nível de sei lá, como é que chama isso? De foco, né? De foco. Do nível de foco, exatamente, que teria, e do nível de desmobilização também que teria do elenco para o jogo do fim de semana, pensando no duelo da Copa do Brasil. Eu acho que depois do sorteio a gente pode ter uma noção melhor, vai depender também do dia que for o jogo, né? Pode ser na quarta, pode ser na quinta, pode ser até na terça não daria, né? Mas ou na quarta ou na quinta, se fosse na quinta, teria um tempo maior para descansar, enfim, acho que é muito cedo para a gente conseguir fazer esse tipo de análise, mas quero lembrar que na última fase da Copa do Brasil, o Bahia também optou por poupar alguns titulares no jogo que antecedeu. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Brasil, né? A Copa do Brasil é quarta-feira que vem e não quarta-feira que vem ainda? Exatamente, é uma loucura. Eu fiquei de cara com isso também. Isso é um absurdo completo, né? Isso é mais um absurdo. Mas se Minhoca tivesse lá, já estava resolvido, né? Mas, Botafogo e Palmeiras utilizaram essa última rodada em meio, né, às disputas aí da Conmebol com força máxima. O Palmeiras foi com força máxima contra o São Paulo e o Botafogo também, daquilo que ele tinha, colocou o seu melhor time, né, para enfrentar o Flamengo. Então, eu não sei se o Bahia vai porque tem essa situação, né, Pedro? Que clássico também pesa, né, Minhoca? É porque, assim, o Bahia tem as quartas de final. Entendeu? Assim, já é meio que uma... Pô, tem que ser esse ano. Claro, vai depender do adversário, mas aí vai depender muito aí. Se realmente for uma viagem fora de casa, se for para jogar contra o Atlético Paranaense... Isso aí depende muito do sorteio. Vai mudar muito. Pegar o Juventude. Mas, a gente tá deixando alguns debates... Um segundo, Arthur. A gente tá deixando alguns debates muito em aberto, tá? Já foi pro Bahia, a gente tá deixando alguns debates em aberto. Vamos fechar alguns pontos que a gente estabeleceu aqui. O primeiro deles é aquele que foi uma pergunta que só Pacini respondeu, por exemplo, tá? Que Atos trouxe, aquela questão do percentual de quem acha que a disputa tá... Basicamente, Fred, o favoritismo dos dois líderes. Exatamente, que a disputa ficaria ali. O Atos coloca 80% que a disputa fica ali. Pacini já trouxe a visão. Um segundo, Cássio. Pacini já trouxe a visão. Pacini já trouxe a visão que para a torcida do Botafogo, não. Longe disso. Ele coloca 5%. Quer trazer a sua própria visão, Pacini? Se você bota, até por estar mais aqui, né, ter mais a informação, acompanhar o Fortaleza mais de perto, se considera que se não chega tanto quanto Atos, mas o quanto você coloca o Fortaleza nisso? Eu não acho que chega tanto quanto o Atos, eu fico bem menos até. E não digo por causa do Fortaleza, não. Eu digo mais por causa do Palmeiras e do Flamengo. Eu acho que são dois times que vão ter muita chegada ainda. Então, assim, para deixar entre Botafogo e Fortaleza, vou dizer, 40%. No máximo, estourando. Porque eu acho... tô mais próximo do Pacini nisso aí. Bem mais, porque o Palmeiras tem 40, esse cara não tem mais de 45 pontos para disputar ainda. Assim, é muita coisa para tirar de quem costuma fazer tanto assim nos últimos anos, ou seja, não é nem na história, nos últimos anos. O Flamengo tem, na verdade, o Flamengo tem 48 pontos para disputar. O Palmeiras tem 45 e o Flamengo tem 48. É muita coisa ainda. Porque, assim, para falar que é 80, como o Matos falou, é como se Palmeiras ou Flamengo ser campeão seria uma surpresa. E eu acho que não dá para falar isso, sabe? Se o Palmeiras ou o Flamengo ganham o Campeonato Brasileiro, para mim não seria uma surpresa. Eu acho que são equipes que estão completamente inseridas na briga. Argumentos, Arthur, eu estou pesando muito a questão dos desfalques do Flamengo e eu não sinto confiança nesse Palmeiras. O momento agora, Atos, eu concordo plenamente contigo, sabe? O momento agora, as duas
equipes que conseguem ter mais estabilidade e apresentar um aproveitamento excelente é Botafogo e Fortaleza. Mas é como o Cássio mencionou. Estamos no começo do retorno. E aí a gente está falando de Flamengo e Palmeiras, né? Se tivesse Flamengo e Palmeiras ali na frente, com Botafogo e Fortaleza logo atrás, a gente estaria. Flamengo e Palmeiras 80%. Total. Ano passado eu também não sentia confiança no Palmeiras, não. E deu no que deu. Só para um número aqui, para não mostrar que Atos também foi tão fora da curva assim. Eu fui ler, a UFMG, ela, se você somar a chance do Fortaleza e a chance do Botafogo, dá 79,7. Que isso, Atos estatístico. Eu acho que ele viu e trouxe a pergunta. Não vi não, mas poderia ter. Mas vamos lá, Fortaleza, 45,9. Fortaleza tinha 36,9 na rodada passada, aumentou para 45 agora, mesmo sendo vice-líder ainda. Veja só, 45. Está beirando metade das chances do título ser do Fortaleza. É brutal. 45,9 para o Fortaleza, 33,8 para o Botafogo, 7,2 para o Flamengo e 5,7 para o Palmeiras. No Infobola, acho que agora para ver se bate esses 80% aí. Não, é diferente. Ele que é mais. Está 41, é muito próximo, inclusive. 41 para o Botafogo, nesse caso, o Botafogo tem a maior chance. 36 para o Fortaleza, ou seja, 77% de ficar ou Botafogo ou Fortaleza. 11% para o Flamengo e 4% para o Palmeiras. Já no chance de gol, que nesse caso é um cálculo bem diferente, assim, ele não abre de jeito nenhum para o grau de favoritismo de cada um. O Botafogo tem 44, mas o Fortaleza cai para 16,9. E aí o segundo, na verdade, é o Flamengo, que tem 21,5, e o Palmeiras tem 12,3. Ou seja, no chance de gol, que é o menor cenário desse Fortaleza mais Botafogo, daria 56,3, o que é muita coisa, que é vulgo mais da metade, né? Quem não deu opinião ainda, quer trazer? Cauê, Pedro? Eu tô mais perto do chance de gol. Eu tô pro 50, mais ou menos, 50%, porque eu acho que o Botafogo, ele desponta mais, mesmo como favorito, pelo elenco que tem, pela força que tem. Vou assistir Botafogo e Flamengo no fim de semana, o Botafogo tem um banho de bola no Flamengo, mas eu também não consigo desprezar as chances de Flamengo e Palmeiras, e também não desprezo a chance do Fortaleza, que é uma equipe que está ali, que trabalho já bem sólido, né, que a gente cansa de falar aqui. Mas para mim o Botafogo tem um favoritismo que entre Atos e Cássio, eu fico mais próximo de Cássio, só colocando um pouquinho a mais por conta do favoritismo que eu dou ao Botafogo esse ano. Cauê. Botafogo para mim é o favorito, mas eu não descarto o Palmeiras nunca. Esse time do Palmeiras com o Abel é surreal. Por mais que tenha tido uma queda acentuada, que as peças de reposição não estejam sendo à altura dos últimos anos do Palmeiras, mas o que Abel consegue extrair dessa turma aí... Então, se os caras caírem fora e ficar só com o brasileiro, vão remar, então não dá para descartar, não. A minha opinião, ela é intermediária aí, tá? Eu acho que o Fortaleza é o segundo candidato ao título. Eu não chego a 80%, mas eu considero o Fortaleza o segundo candidato ao título. Porque existem elementos no Fortaleza que, para esse momento da temporada e para o desenho que os clubes envolvidos estão na temporada, para mim, são elementos muito fortes. O primeiro é o trabalho mais sólido de todos. Incomparável. Tá? Incomparável. Junto ali com o do Palmeiras, que é muito sólido, mas vive uma turbulência. Enquanto o Fortaleza, claro que num potencial menor, vive seu melhor momento em relação à entrega do elenco. Tá? E aí entra o segundo ponto para mim, que é, nesse campeonato, está muito claro que os reservas estão fazendo muito a diferença. E hoje, eu acho que o Fortaleza é quem melhor escala um time alternativo. O time alternativo que eu mais confio dos 4 é o do Fortaleza. E já deu muitas provas disso. Muitas provas disso. Tá? O mando de campo do Fortaleza é fortíssimo. Fortíssimo. Tá? E isso, inclusive, é um ponto de distorção que a gente traz aqui. O Fortaleza tem 12 em casa
e 10 fora, tá? E, obviamente, não precisa nem dizer, independentemente do que aconteça na Sul-Americana, o Fortaleza vai jogar 300% brasileiro enquanto essa posição se sustentar. Importante dizer que o Fortaleza tem um jogo a menos que o Botafogo. O Fortaleza pode ter 46 ou 48 pontos. O Fortaleza tem um jogo a menos que o Botafogo. Contra o adversário que hoje... aliás, é o mesmo adversário do Flamengo. Os dois vão jogar contra o Inter lá no Beira-Rio. Exatamente. É um adversário que hoje pensar o Fortaleza com 46 ou 48 é totalmente factível. É um jogo muito aberto, tá? Então, assim, eu não consigo tirar... É melhor que seja o quanto antes o jogo, né? Eu não consigo... eu não consigo... Isso. Eu não consigo tirar do Fortaleza a condição de segundo favorito ao título e bem próximo do Botafogo. E aí, Pacini, eu devolvo uma outra pergunta para você. Quando você diz que no sentimento, no WhatsApp, na arquibancada, no bar, na conversa dos botafoguenses, o Fortaleza é a quarta opção, ali com 5%, eu imagino que a gente aqui, o torcedor do Fortaleza que está ouvindo, sinta que, porra, falta informação, não acompanham, minimizam. Eu te faço a pergunta muito parecida. Quando eu e Cássio, por exemplo, diz que o Botafogo bate o Flamengo e a gente diz que no fundo foi melhor para o Fortaleza, como você recebe? A gente continuando considerando o Botafogo um time abaixo de Palmeiras e Flamengo, em capacidade de reta final. Eu acho que é a mesma situação. Infelizmente, para o torcedor do Botafogo e do Fortaleza, são dois clubes que, nos pontos corridos, vamos botar esse recorte, nos pontos corridos, são clubes que não estão acostumados a chegar, são clubes que nunca foram campeões dos pontos corridos. Então, é natural que o torcedor do Botafogo, por desconhecimento e por falta de dar moral mesmo, não ache o Fortaleza o maior rival. E é natural que o torcedor do Fortaleza não ache o do Botafogo ali o maior rival. Eu acho que, assim, sendo bem honesto, eu acho natural e não acho errado, não. Os dois clubes têm que fazer por onde, tem que começar a ganhar, estar presente sempre, para serem levados mais a sério. O Palmeiras, eu concordo, por exemplo, 100%. Antes da Crefisa, o Palmeiras também não tinha essa moral toda que hoje ele tem, né? O Palmeiras foi lá... Todo mundo no Brasil ficou gato escaldado com Palmeiras e Flamengo, né? Sim, pois é. E o que aconteceu ano passado deixou mais ainda, porque ano passado todo mundo, e não foi só o torcedor do Botafogo, todo mundo deu o campeonato por encerrado. Assim, o intervalo de Botafogo e Palmeiras em 3-0, se eu voltasse para aquele dia, foi o dia que eu liguei pro meu padrasto falando, poxa, obrigado por tu fez Botafogo, a gente é campeão, cacete, assim, foi um dia horrível. E ali, assim, acho que todo mundo, de fato, dava como campeão e aconteceu o que aconteceu, e a gente terminou em quinto. Então, assim, o Palmeiras e o Flamengo já deram razões de sobra pro torcedor falar, cara, enquanto tiver chance, enquanto tem bambu, tem flecha, né? Enquanto os caras tiverem chance, eles vão tentar. Eu tava comentando, Fred, ontem, no Twitter, um torcedor do Fortaleza, aliás, e aí ele falando, mas... Porque eu cheguei a dar não é nem uma minimizada na questão de assumir a liderança agora, nesse momento, né? Porque assim, eu falei, eu acho que esse peso, o Fortaleza não precisa carregar nesse momento a primeira colocação, entendeu? Eu acho que deixa o Botafogo ali, eu acho que você tem que estar ali, colado, porque dá para se entender, talvez, essa desconfiança com o Fortaleza. Mas não tem como, Minhoca, eu sou muito contra essa eterna conversa de você fingir que não tá brigando. Não, mas eu não estou dizendo que você tá brigando. Eu acho que nesse momento, eu senti isso um pouco na torcida do Fortaleza, né, no domingo, né? Tava muito focado nesse Botafogo e Flamengo. Eu tava muito nessa linha do Cássio, sabe? De tipo assim, acho que é melhor, de fato, até que desgarrem mesmo, assim, essa disputa. Porque você chegar, por exemplo, se hoje estivesse faltando 2 rodadas para acabar o campeonato, fosse o jogo agora contra o Inter, o jogo atrasado, aí os dois jogam no final de semana, um pegando o Corinthians, outro Bahia, e daqui a 2 rodadas vai ter esse duelo, né? No Rio de Janeiro, Botafogo contra Fortaleza. Esse cenário eu acho que, perfeito. A questão é porque o Botafogo do ano passado
ele degringolou do momento que ele não soube lidar com coisas acontecendo, aí começou teoria de arbitragem, não sei o quê. E eu tenho falado isso muito, para que o Fortaleza não entre nessa. Porque assim, o Fortaleza está tão bem, que fica parecendo que não vai ter tropeço. Que fica parecendo que não vai ter uma sequência... Lembra quando a gente fala do time da zona de rebaixamento? Faz assim, ó. Não, só dá para prever quando vencer um jogo. Isso. O Fortaleza tá um pouco nessa. Isso. Só dá para prever quando perder um jogo. Só dá para achar que tá brigando no título quando sair do trilho. Porque é dia que tá... Mas eu tenho falado antes com uma maneira, tipo assim, o Fortaleza tem que entender que se, por exemplo, Flamengo e Palmeiras passarem, segue o jogo, velho. Segue o jogo, porque não pode fui pro Rio de Janeiro, num jogo como esse, aconteceu um erro de arbitragem, tá vendo? Aí vi com aquela coisa, que aconteceu isso com o Texto no ano passado, né? A teoria da conspiração. Estão querendo tirar a possibilidade do Fortaleza ser campeão. Se você noiar, emparafusar numa dessa, você se perde ao longo do campeonato e acontece o que aconteceu com o Botafogo ano passado, que foi bater numa fase inicial de Libertadores. Então, o Fortaleza tem que guardar muito isso, assim, para não jogar pressão, né, Minhoca? Eu acho que você está querendo dizer isso. Não se colocar gerar, pressão. Assim, 2 jogos sem ganhar, digamos, um empate e uma derrota. E aí, digamos, se essa derrota for para o Botafogo. Então quer dizer, o time agora, porque a cabeça está na Sul-Americana. A Sul-Americana começar a trazer muita coisa que não é razão. O Fortaleza... isso não vai acontecer, não, Minhoca. Minhoca, eu sei, mas também não vai acontecer, Fred, de ganhar 9 jogos, ganhar 8, pô. O que eu tô dizendo é que vai ter oscilação, entendeu? E eu tô dizendo para não perder o foco. Como aconteceu com o Botafogo 3-0 em casa do Cruzeiro. Passou alguns votos, tá metendo 4-1 no Flamengo, entendeu? É não se perder ao longo do campeonato. Porque quando você não tá muito acostumado a brigar em cima, e você olha, vislumbra ali um título, aí começa o negócio a desandar, às vezes até ficar ali no aproveitamento de 60%. Fortaleza tem 83% do jogo do Cuiabá para cá. 83%, velho. Numa Série A é muito difícil. Hoje, 92 na tua sequência. Não, e isso não é o habitual. Isso é isso é campanha de um Palmeiras, de um Flamengo. E olha lá, assim, o Flamengo da época de Jorge Jesus. É o Fortaleza não se perder quando acontecer situações como essa. Porque às vezes eu sinto... Só que do Cuiabá para cá é metade do campeonato, né, Minhoca? Do Cuiabá para cá é metade do campeonato. Eu sei. Mas ainda falta outra metade do campeonato, entendeu? Sim, eu sei. É por isso que eu estou dizendo. Tem muito campeonato pela frente para você não ficar deslumbrado a ponto de noiar, de desparafusar e simplesmente não entender. Opa, peraí, qual é o campeonato que eu tô? É título? Peraí, é a briga Libertadores e vai... É título. O campeonato do Fortaleza é título. Não, eu sei, eu só estou dizendo assim, é Libertadores e vai tentando ficar nessa parte de cima. Não tem um torcedor... Eu sei que o torcedor do Fortaleza, a gente conhece ele aqui, é natural, prefere o discurso passo a passo. Né? Prefere o discurso... E acho que tem que ser passo a passo. Né? Eu sei. Mas, na verdade, é o que você falou, tava todo mundo torcendo para ser empate o Flamengo. Todo mundo querendo a liderança. Aquele cenário que Minhoca falou agora, uns programas atrás, né? Que tipo, se fosse jogar Flamengo e Atlético Paranaense, ainda ia preferir que ganhasse o Flamengo, porque a disputa é com o Atlético Paranaense. Não tem nenhum. Não existe mais isso. Não existe. Bahia e Botafogo, torcedor do Fortaleza, todo ele é Bahia. Todo ele é Bahia. Porque assim, veja só. O que a gente tá vendo aí é um cometa Halley. E eu não sei se a gente... Queria deixar um parêntese aqui, Fred. Me espantou a burrice das pessoas que não entenderam quando tu falou cometa Halley no Twitter. Assim, é espantoso. Eu nem vi se alguns não entenderam. Irmão, apareceu na minha timeline assim, a galera não consegue entender que aquilo é um elogio. Assim, um negócio assim eu nem vi. Bizarro. Eu nem percebi. Então, assim, só para fechar, assim, isso aí é um cometa Halley. O Bahia, com a SAF do Grupo City, eu não sei se o Bahia terá chance de ser campeão brasileiro. Eu não sei. Pode ter, mas eu não sei. O normal é não ter. O normal é você ter Flamengo, Palmeiras, Botafogo turbinado, já vai ter um outro clube super turbinado, Atlético Mineiro. O normal é esse cenário não existir. E aí eu vou dizer uma coisa. Se o Fortaleza for terceiro, é histórico. A gente sabe.
Nunca ninguém chegou nem perto do quarto que o Fortaleza. Perto do quarto até chegou, mas ser terceiro, ser segundo é histórico, espetacular. Mas o que é uma bomba na história do futebol do Nordeste, na história do futebol brasileiro, é ser campeão. E, meu amigo, tem uma chance Veja só, se o Fortaleza for campeão brasileiro, será o maior título da história do Nordeste. Exatamente, o maior título da história. Então, assim, seria o terceiro título de campeão brasileiro, seria o quinto título, desculpa, quarto, que tem o Bahia 59 da Taça Brasil. Mas, assim, dentro do que é o campeonato, assim como a gente nunca se furtou dizer que o título de 88 do Bahia é maior do que o título de 87 do Sport. Sim, a gente nunca teve esse muro aqui. Um possível título do Fortaleza 24 seria maior do que o de 88 do Bahia. Exatamente, é o maior título da história do Nordeste. É o que eu estou dizendo. É um hecatombe na história do futebol do Nordeste. Mas o que eu estou querendo dizer, assim, é porque assim, o Fortaleza terminando em terceiro e quarto lugar não é, na minha avaliação, um ponto de frustração nesse contexto. Não é, hoje não é. Não sei, mas é porque assim, o Fortaleza briga para título. Tudo depende de como vai ser, meu irmão. Se dá depende exatamente. Se faltando uma rodada, perde 2 jogos e cai para terceiro lugar, é frustrante. Vamos lá, exatamente, é frustrante. Eu falei, se tivesse faltando 2 rodadas agora, o Fortaleza é quarto colocado, é uma frustração, pô. Tá para acabar o campeonato, você tá brigando para título. Exatamente, Falta muito jogo, velho. Muito jogo. O Fortaleza tá nessa disputa, mas tem muito campeonato e ainda tem que, possivelmente, dividir uma atenção com o Sul-Americana. Eu acho que o Fortaleza, nesse momento, por isso que eu falei, é não ficar alimentando uma coisa de só brigar pelo título, e meio que se iludindo com uma coisa que, tipo, pô, cai para terceiro, cai para quarto, não vou brigar mais para título. Isso é só um exercício psicológico para não se colocar pressão, velho. Mas eu acho que é correto, pô. Para não se colocar pressão. Porque, no fundo, tá trabalhando... Mas o Fortaleza de todos é o único que... O Fortaleza, na minha avaliação, é o único de todos aí que não precisa se colocar nenhuma pressão. Nenhuma pressão. O Botafogo ano passado levou a pressão que levou, porque o Botafogo ano passado tinha 51 pontos. O Botafogo tinha a obrigação de ganhar aquele título, pela diferença de pontos que ele tinha. O Fortaleza, nesse momento, ele está a 4 pontos do Flamengo e do Palmeiras, e é Flamengo e Palmeiras, pô. Ele está disputando com o Botafogo, que tem um elenco muito mais qualificado. Agora, eu não estou diminuindo o que o Fortaleza fez até aqui. Eu estou dizendo que o Fortaleza está numa disputa pesada e que vai ter essa disputa pesada até o final do campeonato. E tem que estar fazendo como está fazendo, exatamente o campeonato dele. Agora, não na minha avaliação, tipo assim, não é para ter o discurso do time que não vai brigar para título. Não, tem que ter o discurso, mas não pode ficar tão bitolado com isso, na minha avaliação. Ele tem que continuar tentando, mas não... Ô Minhoca, é porque isso aí é futebol que todo jogo é jogo, todo jogo é ganhável. O Fortaleza ganhou aí de 9 jogos, venceu 8. Isso não é uma prova de 1.500 metros no atletismo, aonde você está na frente e você está acima da sua capacidade, você sabe que isso vai afetar no final. Então, teoricamente, é melhor você não puxar tanto, porque você vai chegar numa medalha entre os 3 primeiros, sabe? Então, é como se isso só valesse de não colocar pressão em si próprio, de bancar que está disputando o título. No final das contas, só vale da parte psicológica. Porque o trabalho do Fortaleza, a partir desse momento, desse quadro que a gente está vendo, 45, 46, com um jogo a menos, ele vai trabalhar com tudo para disputar o título. A questão da retórica vai contar no psicológico. Aí o Fortaleza também faz o que quiser. Eu não estou dizendo que tem que botar o peito aí e dizer assim, estamos disputando o título, o Botafogo que vem, o Flamengo e o Palmeiras que vem. Não estou dizendo isso, não. Ele faz o que ele quiser. Mas nas ações práticas, está disputando o título. E essa questão de não colocar pressão entra só na parte psicológica. Ô Minhoca, eu discordo da sua fala de que o Fortaleza talvez seja melhor ficar em segundo aí, nessa marola, evitando a pressão do primeiro lugar, porque é o seguinte, assim, se o Fortaleza quer se ver como um clube que vai brigar pelo título, e não só nessa temporada, mas em outras, ele vai ter que saber lidar com a pressão de ser primeiro em algum momento. Ele vai ter que saber lidar com a frustração de perder um primeiro lugar e saber retomar esse primeiro lugar de volta. Exatamente, ele vai ter que não saber... dá pra ficar desse jeitinho assim. Mas é porque eu acho que vocês estão analisando coisa diferente. O Fortaleza não entrava no campeonato, qualquer lista, equipes que brigam para título. O Fortaleza não era essa equipe. Ele se tornou essa equipe durante o campeonato. E eu acho que agora, com
faltando aí boa parte do segundo turno, né? Faltando aí 15 jogos, 16 jogos para algumas equipes. O Fortaleza, nesse momento, ele tem que manter o que ele está fazendo, o jogo a jogo. Eu não consigo enxergar o Fortaleza batendo no peito nesse momento. Eu sei que tem torcedor que fala isso, mas eu acho que o Fortaleza está usando, para mim, a política correta, de não se forçar, de tipo, não, vamos buscar por esse título. Essa pressão, por exemplo, ela é muito mais para o Botafogo, porque o Botafogo ele já disputou ano passado. Ele já tem um elenco, ele já tem uma SAF. O Fortaleza está quantos pontos na frente do Atlético Mineiro? Isso é um feito da porra, pô. Isso, eu vejo que no trabalho que o Fortaleza tem que fazer é o que ele fez até aqui. O que ele fez até aqui foi suficiente para ele estar brigando por esse título. Se ele muda a mentalidade, na minha avaliação, eu acho que ele pode acabar se perdendo. Por isso que eu falei. Mas olha só, Minhoca. Você só ganha, é o que a gente estava falando antes. Você só ganha quando você está sempre brigando. Se você for pegar, por exemplo, se você for pegar os últimos 2 brasileiros, o Botafogo tem, por exemplo, umas 50 rodadas de liderança. E isso é importante por quê? Porque você vai criando casca, você vai se acostumando a ser líder, você vai se acostumando à pressão de ser líder, à pressão de botar ponto na frente, à pressão de ser ultrapassado e buscar de novo, como fez esse ano já, e ano passado não conseguiu. Então o Fortaleza, se ele quer ser campeão esse ano, ou se ele quer ser campeão em algum dos próximos anos, independente qual seja, ele tem que saber lidar com isso. E não interessa se no começo do campeonato ninguém projetava isso. O Fortaleza já se colocou nesse lugar. Agora não tem mais volta. Agora que ele já está brigando pelo título no começo do segundo turno, ele tem que assumir esse lugar de, estou brigando pelo título, então beleza, eu vou fazer o máximo que eu posso. Eu só acho que, enfim, não dá para se cobrar do Fortaleza o mesmo que se cobra do Palmeiras e do Flamengo, né? Não, mas ninguém vai cobrar disso, né? Ninguém vai cobrar. Agora, não dá para chegar faltando 5 jogos. Vai ser, poxa, perdeu o não jogo, dá para chegar faltando 5 jogos, o time tá 2 pontos do título. Não dá para ficar dizendo, não, tá bom. Eu até já falei, para mim é 30ª rodada. 30ª rodada. Aliás, até para falar que aí tem a ver com Botafogo e Fortaleza. Eu acho que quem chegar mais próximo de 60 pontos na rodada 30 é quem tá brigando para título. Quem tá próximo de 60 pontos. Então, por exemplo, o Fortaleza, que tá com 22 jogos, nos próximos 8 jogos, o Fortaleza tem que tentar somar 15 pontos. O Botafogo é a mesma coisa. O Botafogo tem um jogo a menos, né? Mas quem chega perto de 60, faltando ali 8 rodadas para acabar, é quem vai brigar fortemente pelo título. Aqui no slide a gente tem as próximas 4 rodadas e o que corta cada uma delas, tá? No meio de semana. São 4 finais de semana e o que corta cada uma delas, tá? Você vê que Botafogo e Fortaleza e Palmeiras terão um caminho limpo nas próximas semanas, tá? Terão um caminho limpo. Jogam nesse meio de semana, tá? Fortaleza em casa, né, contra o Rosário Central. Botafogo faz uma viagem mínima ali para São Paulo para decidir a vaga da Libertadores com o Palmeiras. E depois eles seguem, tá? Numa rota em que vão poder usar sua força máxima sem pensar 2 vezes, inclusive com a data FIFA no meio, para respirar, para recuperar jogador. Não tem perigo de Fortaleza e Inter ser nessa primeira data FIFA não, né, Minhoca? Pode acabar acontecendo na volta, né? Porque tem uma data ali, dia 11 de setembro, que é a Copa do Brasil, os jogos da volta, e nem Inter nem Fortaleza tem jogos marcados para esse meio de semana. Exatamente. Certo. Seria aquela segunda faixa ali com os jogos da Copa do Brasil. E aí o Fortaleza tem Corinthians em casa, Botafogo fora, Atlético Paranaense fora e Bahia em casa. Uma tabela ok, né? Uma tabela ok. O Botafogo tem Bahia fora, Fortaleza em casa, né? Corinthians em casa e Fluminense fora, dentro do Rio de Janeiro, né? Um clássico. Eu acho que são tabelas equilibradas. São tabelas equilibradas. Com o Palmeiras tendo uma tabela melhor. Tá? O Palmeiras tem Cuiabá em casa, Atlético Paranaense fora, Criciúma. O Atlético Paranaense está envolvido com Copa do Brasil, tá? Criciúma em casa e Vasco fora. Tá? O Palmeiras tem 2 jogos em casa de 6 pontos, né? Diferente
de Botafogo e Fortaleza que não tem tanta certeza que farão os 6 pontos em casa, tem jogos duros, né? Como é que vocês estão vendo esse quadro aí? Porque para chegar nos 60 de Minhoca, 4 jogos estão aí, parte da missão está aí, né? Na tela. Eu acho que são largadas interessantes aí. Eu não vejo que por esses jogos que tem pela frente a gente vai ter uma mudança drástica de cenário aí, não. Eu acho que tem a chance boa do Fortaleza passar o Botafogo domingo. Domingo tem. Mas eu acho que é domingo. Mas a sequência aí já vai justamente o confronto direto no Rio. Depois seria jogaço para acompanhar. E 2 jogos, tipo, o Atlético fora e o Bahia em casa. Curiosamente, esse jogo com o Corinthians embora seja o Corinthians, mas talvez seja o mais acessível dos próximos 4. Com certeza. Qual é o jogo? Esse domingo. Contra o Fortaleza. Verdade. A sequência, porque Pacini falou que o Fortaleza tem uma chance, eu acho que o Fortaleza... quem é que deve ser o líder na próxima rodada? Eu acho que o Fortaleza tem uma chance maior do Botafogo. Mas nesse recorte de 4 jogos, logo na sequência já vai ter o confronto direto no Rio, né? Porra, assim, então não é tão Esse difícil. jogo, Cássio, é sábado de 9 horas. Merecia um horário prêmio. Merecia uma quarta de 9, domingo. Qual que é 9 horas? Esse jogo. Botafogo e Fortaleza. Botafogo e Fortaleza. Veja só, valendo a liderança. 4K, viu? É 4K no Sport TV, 9 horas. Veja, esse jogo é daqui a 2 semanas. Se esse jogo valer a liderança, o Canhão pode meter esse jogo no domingo, pô. Assim, tem que mudar. Não desconsidere essa possibilidade, não. Só uma correção aí no teu quadro, né? Porque a data FIFA, na verdade, não é 3 dias, né? Não é só o meio de semana. Pega o meio de semana e o final de semana. Ou o finalzinho. Então, a Copa do Brasil ali, aquela última linha, ela é anterior à penúltima linha amarela. Certo, entendi. Entendeu? Então, assim, antes do Bahia enfrentar o Atlético Mineiro, ele já vai ter resolvido a situação dele na Copa do Brasil. A Copa do Brasil se define antes. Então, a penúltima linha ali, ela é abaixo dos jogos da Copa do Brasil. Certo, entendi. Ô, Pedro, era Fortaleza... Vai cantar. Eu só respondi perguntas. Fortaleza e Botafogo, Pedro. Nessa rodada, com pontuação, quantos por cento foi campeão brasileiro? Vamos lá. A do Botafogo. Eu cheguei a fazer. Botafogo, 23 jogos. Eu acho que deu 100% 40, a do Botafogo. 46 pontos, não é isso? Todos campeões? Acho que não, pô. Não. Não, a gente tem não, foi um campeão. Eu vi, vê o que é memória visual. Na minha memória visual tava assim, 1. Eu só tinha guardado a memória visual, 33%. A gente tem um campeão que foi o Palmeiras, de 2016. E temos o Inter, terceiro colocado em 2018, e São Paulo, quinto colocado em 2018. Mas se botar 46 ou mais, aí vai ter o Botafogo do ano passado também. Tinha 51 ano passado o Botafogo. Pacini gosta de reviver, né? Esse ano maravilhoso. Aí tem muita gente que perdeu o título, né? Tem o Botafogo, 2023, aí tem, enfim, São Paulo 18, São Paulo de 20, tem muito time aqui que perdeu o título, chegando à 23ª rodada com 46 pontos ou mais. Faz aquela mágicazinha lá que o Fred gosta. E o Fortaleza? Se ganhar do Bahia, bota 48. Se ganhar do Bahia, já tinha 51 ano passado, pô, e não conseguiu. Com 49. E aí, vamos lá, a gente tem 15 equipes e 9 conseguiram o título, né? 60%. E 40% perdeu o título. Vamos fazer pro Fortaleza. Não, domingo não ganha, não. Se preocupe, não. Fortaleza, 22 pontos e 45 pontos. Não é isso? 22 jogos. Isso. E as duas equipes que chegaram nessa mesma condição terminaram o campeonato na segunda posição. Grêmio de 2008, Atlético Mineiro de 2012. Agora bora fazer... Fazendo o mesmo exercício que a gente fez pro Botafogo. 45 pontos ou mais. Aí a gente teve muitos campeões e tivemos aí 5 times que perderam o título. Agora bora fazer o Fortaleza empatando com o Cruzeiro. Aí é o Botafogo, não precisa fazer, a gente já fez. O Fortaleza vencendo o Cruzeiro, indo para
O Inter, né? Corinthians, pô. O Inter, desculpa, o Inter. Ah, tá. Aí, vamos lá, vamos para 23 jogos e 48 pontos. E aí, deixa eu só puxar eu tinha feito. São as mesmas duas, né? 48 pontos ou mais em 23 jogos. Aí a gente já tem um cenário aí de 75% de título. Isso. Mas dá pra perder, viu? Esse Botafogo aí vai aparecer sempre pra tu. Pacini dizendo agora, mas dá pra perder, foi foda. Dá pra perder. Sempre dá pra perder.